Olá, jovens! Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este canal. Eu sou Benito Ribeiro, sou terapeuta, sou professor e sou escritor. E aqui, mais uma vez, é o canal onde a gente traz conhecimentos para você avançar para o crescimento da vida. E nesse vídeo de hoje, eu quero trazer algo muito básico das constelações sistêmicas e que tem um movimento muito importante nessa colocação da gente na vida e na tomada de posse que nós podemos fazer deste poder que temos aqui dentro, para que a gente consiga avançar nos nossos processos e construir mais vida a partir dessa vida que recebemos. E para isso eu vou trazer uma introdução com um pouco da história do Bert Hellinger e de onde ele tirou isso para construir as constelações sistêmicas, tá? A boa parte do trabalho das constelações sistêmicas, o Bert começou quando ele era missionário em algumas tribos Zulus lá na África do Sul. E aí ele começou a ter contato muito íntimo com as pessoas dessa tribo. Como ele estava lá presente, trabalhando, ele trabalhava com educação lá nas tribos, as pessoas começaram a se afinizar com ele e a convidá-lo para alguns rituais que a tribo fazia. E dentro desses rituais havia um ritual muito específico que o Bert trouxe para as constelações, que era o seguinte: quando uma pessoa estava vivendo um problema muito grande, o que a tribo fazia com essa pessoa? Convidavam uma reunião com os anciões da tribo, colocavam todos eles em círculo, colocava essa pessoa no centro deste círculo e ia ali convidando aquela pessoa a se reconectar com a força ancestral dela. Ia lembrando essa pessoa de onde ela veio, de toda a força que existia antes dela, para que ela se conectasse com todo este poder e conseguisse enfrentar aquilo que estava aparecendo na vida dela. Daí, o Bert trouxe a importância para a gente tanto do pertencimento, porque percebe só, ali há uma inclusão profunda da ancestralidade e também da hierarquia, que é aquela pessoa ficar ali como pequena, diante dos anciões da tribo, e se lembrando de toda a história ancestral e o quanto ela é pequena diante dessa história ancestral, para que ela tome força dessa história ancestral para que possa seguir. E aí, em constelação, muitas vezes a gente precisa fazer este movimento. Quando você está se sentindo sem força, quando você está se sentindo sozinho diante dos problemas que a vida apresenta, isso é um grande sinal de uma falta dessa conexão com essa força ancestral. E aí muita gente pergunta, mas Benito, por que acontece essa desconexão com essa força ancestral? Observe bem uma coisa, essa força ancestral ela chega até a gente por meio dos nossos pais. Então percebe, quando eu ainda estou internamente num conflito muito grande com essas figuras, eu interrompo o movimento. É como se a energia não pudesse chegar. Eu lembro de um dos exemplos que o Bert fala lá nos livros dele, quando ele fala da nossa captação dessa força. Ele fala muito com a metáfora da cachoeira, né? A cachoeira, a água desce e vai tomando seu rumo. É assim que a força ancestral acontece. É como aquela água da cachoeira que vem seguindo o seu curso, desce e chega na gente aqui embaixo. Um motivo que faz com que a gente não receba essa força é quando a gente quebra a hierarquia, quando a gente deveria estar lá embaixo na cachoeira, mas a gente não aceita esse lugar de pequeno que temos diante dos nossos ancestrais, diante dos nossos pais, e é como se a gente subisse a cachoeira e ficasse lá em cima esperando que a água subisse. Então percebe só, a água não vai subir. Se você se coloca neste lugar lá em cima, você vai estar contra o fluxo da água. Você não vai estar recebendo a sua força para que você consiga caminhar o seu caminho. Uma outra coisa que eu tenho observado bastante também são as dores que a gente vive internamente ao longo de toda a nossa história. Tudo aquilo que a gente sofre, e a gente sofre mesmo, lá com os nossos pais, desde que a gente nasceu até o dia de hoje, que a gente vai, eu gosto de ver assim, a gente vai construindo uma barragem nessa cachoeira com cada pedrinha de dor que a gente vai vivendo ao longo da vida. Então percebe só, a gente enche tanto de pedrinhas por tantas dores que a gente viveu, que a gente também interrompe o fluxo da água. A gente constrói uma barragem que vai aprisionar lá em cima toda essa força de vida que a gente poderia estar recebendo aqui embaixo, para que a gente pudesse construir a vida que a gente tem para construir. Um caminho importante nessa passagem é a gente fazer o nosso processo terapêutico interno de ir cuidando de cada uma daquelas pedrinhas que a gente usou para construir essa barragem. Não dá para a gente simplesmente fazer de conta que ela não existe, achando que assim a gente vai conseguir se reconectar.
A gente vai precisar trabalhar essas dores para que a gente, aos poucos, vá abrindo a passagem para que esse fluxo chegue até a gente. E a gente também pode fazer um exercício, que é até o exercício que eu queria propor para vocês hoje, que é um exercício de tentativa de reconexão, que é você parar aí onde você está. A gente podia fazer com os bonequinhos, mas eu gosto muito mais de fazer pela imaginação. Você pode parar onde você está, fechar os seus olhos e ir imaginando todas essas pessoas que vieram antes de você, atrás de você. Seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, até você sentir que tem uma multidão de gente atrás de você que conduziu a vida até ela chegar em você. Se você sentir à vontade durante esse exercício, experimenta na sua imaginação, imaginar que você vira para trás, olha para todos eles, agradece por terem carregado a vida até que ela chegasse em você, para que você se conecte cada vez mais com essa força, para você conseguir depois se virar de costas para eles, perceber que você não está sozinho nesse mundo, que tem muita e muita gente atrás de você te dando suporte de vida, de forma inconsciente, de forma espiritual, para que você consiga caminhar com mais força na vida que você tem, tá certo? Daqui a uns dias eu vou abrir um grupo terapêutico chamado Conexão Essencial, que vai ser para a gente trabalhar essa dificuldade que a gente tem nessa conexão e que nos impede de tomar essa força de vida para que a gente se empodere realmente dela e consiga dedicar a nossa construção, tá certo? Espero que tenham compreendido esse vídeo, fico por aqui e até um próximo. Já fui!